Você só dá o que você tem. Hoje é o dia 2 da devocional O Caminho do Perdão. Hoje eu quero dar sequência naquela parábola que Jesus estava contando para Pedro e seus discípulos a respeito do perdão, aonde aquele servo foi perdoado e liberado de toda a sua dívida. Isso está lá em Mateus, no capítulo 18. E agora eu quero dar sequência no versículo 28 até o versículo 31, que diz assim: Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Não te dá uma indignação quando você vê o comportamento desse servo? Ele tinha acabado de sair da presença daquele rei completamente abastecido de compaixão, de bondade, de misericórdia, de graça e de perdão. E ao invés dele agir da mesma forma com o seu conservo, ele age com completa vingança. Com um detalhe importante: a dívida dele era uma dívida impagável, era uma dívida enorme. A Bíblia fala que ele devia uma enorme quantidade de prata. Porém, o seu conservo devia 100 denários. Porém, ao invés dele pegar o exemplo daquele rei tão gracioso, generoso e bondoso e transmitir ao seu conservo, ele faz completamente o oposto. Ele agarra aquele seu conservo, sufoca, lança na prisão e se recusa a perdoar aquela dívida. Ora, não me parece nem um pouco semelhante à atitude dele com aquele rei. Na verdade, isso produz em nós muita indignação, porque ele perdeu uma grande oportunidade de replicar aquela atitude tão graciosa daquele rei generoso. Eu falo para você uma coisa: na verdade, a forma como aquele servo agiu foi com justiça própria. O que é a justiça própria? A justiça própria é a justiça humana, maligna e carnal. Nós é quem produzimos essa justiça dentro de nós. É você e eu tentando ser justo diante de Deus. Porém, isso aos olhos do Senhor é abominável. Lá em Isaías 64, 3, fala que a justiça própria é como um trapo de imundícia. Tudo que tentamos fazer na nossa justiça não agrada a Deus. Pelo contrário, isso enoja ao Senhor. E foi exatamente assim que aquele servo agiu. Ao invés dele agir baseado na justiça daquele rei, ele agiu baseado na sua própria justiça. E o resultado foi um espírito de vingança. Será que isso não tem a ver comigo e com você? Será que nós, quando nos nossos relacionamentos, na forma como concedemos perdão, não temos também, na maioria das vezes, agido com justiça própria? Lembre-se que você e eu fomos abastecidas de graça, de misericórdia e de perdão. Ao invés de nós recebermos do nosso Deus condenação, Ele nos amou e Ele nos perdoou de toda a nossa dívida. E nós, será que muitas vezes não agimos da mesma forma como esse servo para com o seu conservo? É isso que eu quero que você medite no dia de hoje. Você tem que saber que você só dá aquilo que você tem. Se o seu coração ele é abastecido da graça de Deus, da justiça que procede de Cristo, do amor de Deus, é isso que você vai transmitir no momento em que você se sentir ofendida.
Porém, no momento da ofensa, se você ainda estiver com a justiça própria latejando no seu coração, é isso que você vai dar. Você vai transmitir vingança. Você vai sufocar o outro. Você vai lançar o outro também numa prisão. E você não vai conseguir liberar perdão. Eu falo para você que para você fluir em perdão, para você conceder perdão genuíno, você precisa sempre se lembrar do perdão que foi concedido a você. Você tem que saber que a sua dívida, a minha dívida, ela era muito alta, porém nós fomos perdoados dessa dívida impagável. E à medida que eu medito no tamanho da graça que está sobre mim, na medida que eu medito no quanto eu fui perdoada, vai ficar muito mais fácil de eu conceder perdão ao outro. A nossa dívida, ela era impagável porque se trata de algo que dilacerou o coração de Deus. Nós matamos o filho dele. Nós tínhamos tudo para sermos condenados, porém Deus nos concedeu perdão. Lá em Isaías 53, afirma algo que você e eu devemos meditar todos os dias. Isaías 53, a partir do verso 4, que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você e eu matamos o Filho de Deus. Contanto, o Pai de amor sempre nos amou, sempre nos perdoou, desde toda a eternidade. Saiba de uma coisa, aliás, eu já afirmei isso algumas vezes, dizendo que perdão é uma decisão. Porém, hoje eu afirmo para você, o perdão continua sendo uma decisão, porém atrelada na graça de Deus. Ela precisa estar completamente baseada na graça, no favor imerecido de Deus. Uma decisão de perdoar apenas pela sua performance, apenas com seus parâmetros de justiça, o resultado vai ser sem valor algum. É a graça que te capacita a perdoar. Então, minha querida, lança a mão dessa graça, dessa ferramenta correta, desse elemento espiritual maravilhoso e libere os seus ofensores. Não espere brotar de dentro de você vontade, disposição e ânimo. Seja humilde diante de Deus, reconheça que você precisa da graça de Deus para liberar perdão para todas aquelas pessoas que te ofenderam. Eu afirmo para você algo. A humildade procede à vitória. Pense nisso. Você só dá o que você tem. Se algo pudesse agora mesmo espremer você, espremer o seu coração, o que sairia de lá? Justiça própria ou a justiça que procede de Cristo? Reflita nisso. Medite isso no dia de hoje. Aliás, eu deixo o desafio. Ore a Deus, pedindo para revelar isso dentro do teu coração, mostrando para você em que posição você está. Se você tem agido nos seus relacionamentos, no que diz respeito a perdão, baseado na justiça própria, como aquele servo, ou baseado na justiça daquele grande rei, amoroso e gracioso. Ore e peça para o Senhor falar com você. Amanhã, nós vamos para o terceiro dia desse devocional. E eu só vou falar de dicas práticas de como você e eu liberamos perdão. Eu espero por você e eu estarei orando por você para que Deus fale grandemente ao seu coração. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus.